Iniciando mais uma aula de matemática do nono ano, hoje estudaremos o conjunto dos números reais. Então, resumindo, o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, se a gente soma os dois conjuntos, reunindo os dois conjuntos, a gente obtém o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais nada mais é do que a reunião de dois conjuntos. O conjunto dos números racionais, que é aqueles formados por frações e dízimas periódicas, e o conjunto dos números irracionais, que é aquele formado por números que não podem ser escritos por uma fração, e aqueles números especiais. Então aqui a gente tem um diagrama que mostra o seguinte, ó, essa junção entre conjuntos dos números racionais e irracionais representa o conjunto dos números reais, tá certo? E perceba o seguinte, nenhum número pode ser irracional e racional ao mesmo tempo, tá certo? Qualquer número racional ou irracional pode ser chamado de número real, porém, nenhum número pode ser chamado de racional e irracional ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Raiz de 7 é um número irracional. Por quê? Porque é raiz de um número primo. 7 sobre 4 é uma fração. Fração é número racional. Menos 4 é um número negativo. Na verdade, é um número inteiro, né? Mas todo número inteiro é número racional. E π, letrazinha grega famosa, é um número irracional, porque ele não pode ser escrito como uma fração. O diagrama ao lado relaciona o conjunto dos números n naturais, z inteiros, q racionais, i irracionais e r reais. Perceba o seguinte, ó, nessa parte laranja aqui, a gente tem lá dentro o conjunto dos números naturais, que está incluído no conjunto dos números inteiros. Então, eu posso afirmar o quê? Que todo número natural é número inteiro. E, além disso, ó, o conjunto dos números inteiros está incluído no conjunto dos números racionais. Por sua vez, eu posso afirmar o quê? Todo número inteiro é racional. Se todo número natural é inteiro, logo, todo número natural também é racional, né? E aqui, ó, do outro lado, a gente tem um conjunto dos números irracionais. E a junção desses dois conjuntos, racional e irracional, forma o conjunto dos números reais. Tá certo? Os números reais na reta numerada. Para cada número real, há um ponto correspondente na reta numerada. E para cada ponto da reta, há somente um número real correspondente. Observe esta reta numerada e a localização de alguns dos números nela. Os números irracionais raiz de 2 e raiz de 7 e π foram considerados como valores aproximados. Ó. Raiz de 2, aproximadamente 1,4. Raiz de 7, 2,6 e π, 3,1. Então, aqui a gente tem a reta numerada, o zero, que é a origem da reta. Para esse sentido aqui, a gente tem valores positivos. E para esse sentido, a gente tem valores negativos. Né? Então, aqui, por exemplo, onde está a raiz de 2? Raiz de 2 está após o número 1,33333. Tá certo? Olha o raiz de 7. Ó. Raiz de 7 está antes de 3. Olha o π onde está. O π está depois do 3, porque o π vale 3,1. Então, é maior do que 3. Certo? Desigualdades em R. Desigualdades em R. Considere esta reta real aqui. Dados dois números reais qualquer, A e B, ocorre somente em uma das situações. Ó. Se eu dou dois números, ou um é maior do que o outro, ou eles são iguais, ou eles são diferentes, ou um é menor do que o outro, né? Se dois números A e B, se eu tenho dois números A e B, ou A é menor do que B, ou A é igual a B, ou A é maior do que B. Geometricamente, essa desigualdade, A menor do que B, significa que A está à esquerda de B nessa reta. Por exemplo, 2 é menor do que 3, então 2 está mais à esquerda do 3. Da mesma maneira, a desigualdade A maior do que B significa que A está à direita de B. Então, se eu tenho que 0 é maior do que menos 1, por quê? Porque o 0 está mais à direita do B. Certo? Aritmeticamente, a gente faz alguns exemplos aqui. Ó. Quais dos números são maiores? 2,195 ou 3,189? Ordenar números reais aritmeticamente é como ordenar palavras no dicionário, né? Qual número é maior? O 2 ou o 3? O 3, então 3,195
189 é maior do que 2,195, porque a gente vai seguindo a ordem. Ó. Começa com essa casa, depois essa e essa. Quem é maior aqui, 2 ou 3? Opa, o 3 é maior. Então a gente já sabe que esse número é maior que o outro. Aqui a gente tem 4,128 e 4,236. 4 é igual a 4. A gente pula para a próxima casa. 0,1 é menor do que 0,2. Então, 4,128 é menor do que 4,236. Na verdade, bastaria a gente fazer o quê? A gente observar não 0,1, mas observar aqui, ó, o 1 é menor do que o 2. Então, esse número aqui é maior do que este. O próximo aqui a gente tem 3,267 e 3,289. 3 é igual a 3. Opa. 2 é igual a 2. Então, a gente pula para o próximo. 6 é menor do que 8. Então, esse númerozinho aqui é menor do que o outro. 5,672 e 5,673. Ó, de cara a gente já percebe. Ó, 2 e 3, porque a parte anterior se repete. Então, a gente vai sempre pulando de uma casa, pulando para a próxima. Se a anterior se repetir, para identificar qual número é maior ou menor. Algebricamente, A e B, se A é menor do que B, se somente se existir um número que seja valor dessa diferença, né? B menos A. E esse número tem que ser positivo. Então, A é menor do que B porque falta um pedaço de A para chegar em B. Falta um valor de A para a gente chegar em B. Por isso, quando a gente faz a diferença, a gente tem B menos A sendo um número positivo. E A, uma vez definida essa relação de ordem de números reais, dizemos que esses conjuntos eles são ordenados. Usamos também a notação A é igual, menor ou igual a B para dizer o seguinte, ó, A é menor do que B ou A é igual a B. Assim, ó, a gente lê o seguinte, A é menor do que ou igual a B e B é maior do que ou igual a A. Observe os diagramas a seguir e veja exemplos de desigualdades. Ó. Nesse diagrama aqui, essa parte vermelha corresponde ao conjunto que eu quero chamar, que é o conjunto seguinte, ó, x menor do que 3. Quem são os números que correspondem a essa propriedade, x menor do que 3? São todos esses números aqui, sem contar o 3. Já aqui a gente tem x menor do que ou igual a 3. Todos esses números que eu tinha antes, só que contando 3. Por isso que aqui a gente tem uma bolinha aberta, porque não conta o 3, e aqui a gente tem uma bolinha fechada, porque conta o 3. O igual ali, está dizendo que eu estou contando o 3. Quando não tem o igual, eu não estou contando ele. Esses diagramas mostram geometricamente os valores reais de x para x menor do que 3 e x menor ou igual a 3. Então, aqui está explicado o que eu falei. E se o conjunto A dos elementos para os quais x é menor do que 3 é verdadeiro, então a gente pode escrever o seguinte, esse conjunto A x é um número real, e além disso, o x é menor do que 3. Tá? Então, A é o conjunto dos números reais, x tal que x é menor do que 3. Do mesmo modo, para outro intervalo, podemos escrever o seguinte, ó, B é um conjunto dos números reais, x tal que x é menor ou igual a 3. Então, a gente tem uma forma geométrica de identificar um conjunto, uma desigualdade no conjunto dos números reais, e uma forma aritmética, que é essa forma aqui através de conjuntos. Ó. Forma aritmética e uma forma geométrica. Então, essa foi a nossa aula de hoje.